Bom dia, pessoal. Estamos começando agora o terceiro dia de apresentações do segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Meu nome é Alessandro Farias Leite, eu sou procurador do município de Campina Grande e estou diretor de assuntos legislativos da NPM. Uma grande honra estar aqui, agradeço ao convite e à organização dos colegas, doutor Gustavo Machado, presidente da NPM, doutora Lilian, vice-presidente, doutora Thaisa Dosso, diretora de eventos científicos, e doutor Tiago Viola, o diretor adjunto de eventos científicos. O nosso painel, que vai ter início agora, a gente vai tratar das contratações públicas, Tribunal de Contas e controle externo. Tratando especificamente do consequencialismo na atuação dos agentes públicos. Eu vou ter a honra de mediar, de apresentar aos colegas Dr. Luiz Felipe Sampaio, doutora Marcela Villanova e Dr. Rodrigo Valgas. Para iniciar os nossos debates, o nosso bate-papo aqui sobre o consequencialismo na atuação dos agentes públicos, eu vou chamar o Dr. Luiz Felipe Sampaio, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Fórum Permanente de Direito Administrativo e Economia da PGE Rio de Janeiro, corregedor-chefe na Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro e mestre em Direito Público pela UERJ. Dr. Luiz Felipe Sampaio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá, Alessandro, é um prazer e uma honra estar aqui hoje, né, nesse grande evento da NPM, um evento que conseguiu reunir tantos nomes com tanta qualidade, né, nesses dias. É uma felicidade muito grande, uma honra poder participar dessa grande organização. Queria fazer alguns agradecimentos aqui, né, especialmente em nome do Tiago Viola, grande procurador, né, pelo convite para participar do evento. Queria também dizer aos meus colegas de painel, a doutora Marcela Villanova, doutor Rodrigo Valgas, que é uma felicidade muito grande estar aqui compartilhando esse painel com eles. E sem muitas delongas, se for possível, Alessandro, eu iria iniciar a minha exposição. Você precisa que eu devolva a palavra a você agora? Não, pode iniciar, doutor. Fica à vontade, okay. A palavra é sua. Ok. Então vamos lá. Como é um painel com 3 expositores, né, a gente vai, inevitavelmente, em alguns momentos, falar sobre algumas coisas que irão se tangenciar, mas eu acredito que, da forma como ficou organizado, nós conseguiremos delimitar cada uma parte do tema em suas exposições. E eu, iniciando, né, o painel, vou aproveitar para dar uma visão, fazer uma exposição sobre um aspecto mais geral do consequencialismo, né? A ideia do que é o consequencialismo, como é que ele funciona na aprovação das decisões dos órgãos de controle, né? Especialmente dos órgãos de controle judicial, mas também dos órgãos de controle administrativos. O consequencialismo, ele tem diversas acepções, né? Ele tem acepções que demandariam discussões muito profundas de filosofia, de economia, de análise econômica do direito. E é preciso primeiro a gente definir aqui qual vai ser o objeto de tratamento do consequencialismo nessa exposição de hoje. E a minha abordagem pretende ser uma abordagem bastante prática, uma abordagem mais ligada com o dia a dia das procuradorias, né, com o dia a dia da atuação dos advogados públicos, junto aos órgãos judiciais, junto aos órgãos de controle. Então, basicamente falar sobre as repercussões práticas do consequencialismo. Portanto, eu não pretendo aqui adentrar discussões filosóficas ou econômicas demasiadamente profundas. Elas serão abordadas exclusivamente quando se tornar necessário para complementar algum conceito ou outro. Então, basicamente, como eu disse, a ideia aqui é tratar do consequencialismo decisório nessa minha apresentação. O consequencialismo, ele é aplicado já no aspecto decisório há bastante tempo no Brasil, né? Antes mesmo das alterações da LINDB, já havia previsões legislativas expressas que impunham a análise de aspectos consequencialistas nas decisões, ainda quando não se tratasse de previsões legislativas expressas,
haviam muitas decisões que levavam em consideração esses aspectos consequencialistas de maneira expressa. Então, por exemplo, só no aspecto judicial, para a gente ficar aqui num pequeno ponto, a gente tem a questão da modulação de efeitos, né, lá no artigo 27 da Lei 9868 de 99, que trata lá da modulação quando o Supremo declarar inconstitucional ou constitucional alguma norma, quando fala ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, ou seja, aqui já impondo que o Supremo leve em consideração, né, no momento de emitir a sua decisão, de definir se vai modular ou se não vai modular, que o Supremo leve em consideração as consequências da decisão que está proferindo, né? Até a gente ontem teve aí uma situação muito similar, né, em que o Supremo proferiu uma decisão relevante em aspectos tributários e rapidamente houve uma manifestação, né, de vários agentes públicos de cargos elevados no sentido de fazer uma carta para demonstrar as prováveis repercussões, as prováveis consequências econômicas da decisão prolatada, né, de maneira que o Supremo possa, sob uma abordagem consequencialista, definir se irá ou não modular a prolação de sua decisão. Então, a gente já tinha há muito tempo esse dispositivo legal prevendo esse tipo de coisa. A gente tem a questão da suspensão de liminar, suspensão de segurança, né, que está prevista há muito tempo no ordenamento jurídico, a previsão mais recente, se eu não me engano, porque cada hora essa previsão é reciclada por alguma lei nova, mas a previsão mais recente, se eu não me engano, é da Lei 2016, já no artigo 15, a Lei do Mandado de Segurança, né, quando fala da suspensão de liminar, ou suspensão de segurança, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, né, quando o presidente do tribunal vai levar em consideração os argumentos extrajurídicos, argumentos consequencialistas, muitas vezes, as consequências que serão geradas a partir de uma determinada decisão judicial, sem necessariamente estar analisando ali o mérito daquela ação. Então, como eu antecipei, já existiam previsões legislativas e também já existiam muitos argumentos consequencialistas nas decisões dos órgãos de controle, sejam eles órgãos de controle administrativo ou judiciais. E com a LINDB, o que se buscou foi transpor para a lei, né, para uma lei mais geral, uma lei de direito público, parâmetros de interpretação e aplicação do direito, que na prática, como eu disse, já vinham sendo adotados no cotidiano das esferas administrativa, controladora e judicial, porém de forma assistemática, de forma fragmentada, né? E acho que, na minha percepção, a visão na minha percepção, o que a LINDB buscou fazer foi tentar sistematizar, trazer uma sistematicidade a esse tipo de interpretação, a esse tipo de controle, né, para tentar organizar um pouco as coisas, organizar o pensamento. E aí a LINDB, né, foi alterada em diversos artigos, né, o artigo 20, até o artigo 28, se eu não me engano, não me falha a memória, e trouxe diversas previsões diferentes, tratando também de coisas diferentes. E aí, o que mais importa aqui para mim, a exposição, que, como eu disse, é uma exposição com recorte sobre a matéria, né? Não é uma exposição que pretende ser exaustiva, exauriente. O que importa aqui, eu vou citar apenas o artigo 20, né, que fala aqui que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E o parágrafo único fala: a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Então, o consequencialismo aqui decisório, né, ele surge na LINDB, em parte, como uma reação a uma utilização excessiva de princípios ou de conceitos jurídicos indeterminados como justificativas para decisões, sejam elas de controle judicial ou de controle administrativo, né? Decisões que não sejam fundamentadas de forma, como eu disse há pouco tempo, exaustiva, que não sejam fundamentadas de forma muito concreta, decisões que peguem menções, princípios, digamos assim, sacados da cartola, né? Ou conceitos jurídicos nos quais cabem diversas interpretações, diversos tipos de interpretações, e fazer com que isso sirva para, enfim,
gerar uma condenação do ente público, ou do agente público, ou do que quer que seja. Né? A LINDB vem para exigir esse dever de fundamentação da decisão de controle, seja ela judicial ou administrativa. Então, cria-se um ônus argumentativo, né, a demonstrar que o julgador está proferindo uma decisão efetivamente fundamentada, e não apenas que ele está usando argumentos retóricos para dizer aquilo que ele pretende desde o início. Essa imposição, né, de se considerar as consequências de eventual solução, expô-las fundamentadamente dessas decisões de controle, elas estão compreendidas também dentro de uma reação já talvez até um pouco mais abrangente à utilização de conceitos jurídicos indeterminados e de princípios jurídicos como fundamentos de decisão. Né? A gente tem até um pouco antes aí da LINDB uma alteração no Código de Processo Civil, no artigo 489, quando ele fala que são elementos essenciais da sentença, aí fala, parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que aí traz vários incisos, e dentre eles fica clara ali a ideia de não poder o órgão de controle judicial, né, decidir usando conceitos jurídicos indeterminados, por exemplo, está lá no inciso 2º, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, percebe-se que é uma reação que ela não vem exclusivamente na LINDB, né? Ela está inserida dentro de um contexto em que se identificou que um controle excessivamente amplo, excessivamente vago, na verdade não é um controle. Né? Ele pode acabar sendo outra coisa, até pode acabar sendo uma subrogação no papel do administrador, pode acabar sendo enfim, uma decisão que muitas vezes não levará em conta aspectos exclusivamente técnicos, pode ensejar voluntarismos, né? A gente vai até abordar essa questão um pouco mais para frente. E aí o parágrafo 2º desse mesmo artigo 489 do CPC ainda fala assim: no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, aqui esse parágrafo 2º é ainda mais enfático a respeito, né, do dever de fundamentação, especialmente se você estiver fazendo uma análise que supostamente seja de antinomia, a necessidade de se traçar critérios claros de ponderação, especialmente no momento que se fala da proporcionalidade estrito sensu. Né? Então vejam que realmente é um contexto muito mais amplo de combate a esse tipo de decisão de controle. E aqui já no meio da minha apresentação, que, como eu disse, pretendo que seja uma apresentação bastante breve, né? Já partindo para metade dela, a gente poderia pensar em três níveis de consequencialismo decisório. Né? O primeiro nível, vamos dizer assim, poderia ser um consequencialismo decisório máximo, que é quando ocorre a substituição da norma jurídica por uma norma criada pelo órgão de controle, seja ele judicial ou administrativo, a partir de um exercício próprio de prognose e das consequências que ele imagina que advirão da decisão. Né? E aqui, quando eu falo em grau máximo, é justamente por causa da possibilidade de voluntarismos que surge aqui. Né? Se um órgão de controle está afastando uma norma expressa para aplicar uma decisão com base numa consequência que ele próprio imaginou no seu exercício de prognose do que poderia vir a acontecer, então a gente tem aí uma séria possibilidade de voluntarismo, né? Seja em razão de se estar proferindo uma decisão que, no final das contas, vai chegar à mesma conclusão que o órgão de controle desejava desde o início, né? E aí a utilização de um aspecto consequencialista terá sido apenas um pretexto para se chegar àquela decisão que já se pretendia chegar desde o início, né? Ou então seja por aspectos técnicos, né? Não por causa de voluntarismos, mas por aspectos técnicos, que a gente também vai aprofundar já. Né? Então, um exemplo, assim, só porque é recente aqui, né, que eu me recordei de utilização consequencialista, assim, na minha visão, né?
de utilização consequencialismo de uma decisão judicial sobre um aspecto que o Supremo julgou até a repercussão geral há pouco tempo, né? Não faz muito tempo, eu me recordo de muitas vezes estava se discutindo, não tem tanto a ver com a questão das licitações e contratações, mas aproveito para trazer aqui o exemplo. Eu lembro que estava se discutindo a possibilidade de, em várias ações judiciais, de pensão por morte, né? Vinha a viúva, pedia o pagamento da pensão por morte, e aí vinha uma concubina e dizia assim, não, olha, na verdade eu tinha uma união estável com ele, eu tinha direito também a ratear essa pensão por morte. E aí, muitas vezes, o que o juiz fazia? Né? Ele olhava a situação daquelas duas pessoas ali, tinha uma lei expressa, dizendo que não poderia pagar as duas concomitantemente, que deveria decidir quem é que efetivamente tinha direito e pagar a essa pessoa exclusivamente. E aí o juiz analisava a situação daquelas duas e pensava assim, se eu der para uma só, a que eu não der vai ficar muito mal. Mas se eu der metade para as duas vão ficar mais ou menos. Então, eu vou fazer uma decisão salomônica aqui e vou dar um pouquinho para as duas, 50% para as duas. E com isso, o juiz afastava uma norma expressa para aplicar uma decisão que ele muitas vezes acabou ali fazendo com base num argumento consequencialista. Na verdade, não um argumento consequencialista completo, como eu vou falar já, mas que serviu ali de uma certa forma para um voluntarismo. Né? Isso, se você for levar em consideração efetivamente uma análise consequencialista completa, isso gerava consequências muito ruins para o Estado e para a sociedade como um todo. Porque, afinal, o juiz, dentro do processo, né, ele com aquela limitação estrutural do processo, em que o processo é colocado entre partes específicas, com uma demanda delimitada, em que ele não tem amplos poderes, né, para poder investigar tudo que ele precisa, não tem uma equipe técnica com expertise para efetivamente subsidiá-lo com dados. O que o juiz não tem como ver muitas vezes? Não tem como ver os aspectos que aquela decisão poderá gerar. Então, eventualmente, essa decisão multiplicada geraria um colapso do sistema previdenciário, estadual, municipal, o que quer que seja. Por quê? Porque obrigaria o ente público a pagar aquele valor até a data do óbito da última beneficiária. O que não ocorreria se fosse cumprida a lei. Poderia até ocorrer se a efetiva beneficiária viesse morrer depois da primeira. Mas na situação em que se colocava o ente público, de acordo com essas decisões, o ente público sempre iria pagar o benefício até a morte da última beneficiária. Com isso, haveria um sério impacto no sistema de equilíbrio atuarial. Ou seja, uma decisão que parece simples, boba, numa ação entre partes, feita com base numa análise consequencialista não suficiente, né, uma análise insuficiente, uma análise incompleta, poderia gerar uma série de dificuldades para o ente público, para o sistema previdenciário e para a sociedade. Então, esse seria o que, vamos dizer assim, seria um consequencialismo num grau máximo e imperfeito, como eu disse. Né? O que seria um consequencialismo num grau médio? Seria, na minha visão, né, eu que estou chamando assim, eu sei que tem outras pessoas que chamam assim também, mas também tem outras classificações. O que seria um consequencialismo decisório num grau médio? Seria quando a norma jurídica prevê a possibilidade de mais de uma solução e o exame das consequências é utilizado como elemento decisivo para se definir o resultado final. Qual é a alternativa permitida pela lei que será adotada? Né? Então, assim, dentro de um leque de opções interpretativas que a lei permite, o consequencialismo vai chegar para dar um norte, para dar uma diretriz ao órgão decisor em qual direção ele deve seguir. E o que seria num grau mínimo? Um grau mínimo a utilização do consequencialismo no grau mínimo. Seria aquela ideia de que o consequencialismo na decisão está sendo usado apenas como argumento retórico, né, como argumento de reforço, quando, na verdade, ele não está servindo de justificativa ou fundamentação para a decisão. Então, dessa forma, é uma hipótese que se limita demasiadamente a utilização do consequencialismo, né, traz até inibe os efeitos benéficos que o consequencialismo pode trazer, né, para a sociedade, para os órgãos de controle, para o aperfeiçoamento, para a sofisticação da atuação dos agentes públicos. E aí,
Quais são possíveis problemas aqui, já me encaminhando para a parte final da exposição? Quais são os possíveis problemas que surgem a partir daí? É que, embora o consequencialismo possa trazer grandes benefícios, né, não à toa ele busca-se cada vez mais que sejam utilizados argumentos consequencialistas nas decisões, é necessário ter alguma cautela para que ele possa atingir objetivos positivos, né, e não gerar resultados negativos. Então, como eu já antecipei aqui, sob o pretexto de estar sendo consequencialista, um órgão de controle pode acabar fazendo uma menção evasiva a uma possível consequência, né, no juízo próprio de prognose, apenas como forma de alcançar uma decisão que já pretendia alcançar desde o início. Então, é aquela ideia assim, o órgão de controle, eventualmente, tem uma concepção formada a respeito de determinado assunto, deseja alcançar uma concepção, e aí utiliza um argumento consequencialista de forma totalmente evasiva, apenas como forma de justificativa para se alcançar aquela conclusão trazida desde o início. Ou então, como eu também antecipei, ele pode fazer uma análise equivocada das consequências. Todo mundo pode errar, não é mesmo? Até os órgãos de controle podem errar, todo mundo pode errar. Até porque ninguém sabe tudo. Quando a gente pensa em consequencialismo, eu falei lá no início da exposição, a gente está tratando de diversos aspectos filosóficos, diversos aspectos econômicos, e nem na filosofia, nem na economia, muitas vezes existe uma resposta certa. E quando você precisa levar em consideração aspectos de diversas áreas do saber, e não apenas do direito, fica ainda mais fácil a gente pensar na possibilidade de alguém errar. Eu sei um pouco de direito, né? Nem de direito eu ousaria dizer que eu sei muito, que dirá de outras matérias, de psicologia, de economia, de atuária, enfim, de filosofia, né? Então, quando a pessoa, eventualmente, se propõe a utilizar argumentos consequencialistas com a ideia de não, eu vou apresentar todas as consequências possíveis, a pessoa provavelmente ela vai errar. Ela tem que estar ciente de que ela tem um dever de exercer uma prognose, mas essa prognose tem que estar fundamentada. Não pode ser uma menção evasiva. Senão, isso traz uma série de problemas. Isso, como eu também falei, pode gerar apenas um voluntarismo, ou então pode gerar uma decisão errada mesmo, né? Afinal de contas, os órgãos de controle eles têm capacidades institucionais limitadas. Eles não têm capacidades institucionais infinitas, né? Seja pela estrutura como os processos de controle são concebidos, especialmente o processo judicial, né? Quando você pensa assim, dentro dos limites da demanda proposta, entre partes específicas, né? Você tem aquela visão de túnel e tal. Seja pelo enorme volume de processos que existem, que não permite a alguém sentar e se debruçar sobre um único processo durante 1 ano, durante 2 anos, para definir quais são as consequências possíveis que podem advir a partir daquela decisão. Seja pela formação profissional, que eu disse aqui agora há pouco, né, que é uma formação predominantemente jurídica, nas faculdades de direito que nós temos, a formação é basicamente jurídica, né, a gente tem poucas aulas de outros assuntos e, enfim, todo mundo acaba estando propenso a errar. Então, como fazer, né, para implementar o consequencialismo nas decisões de controle? Né, qual é a medida que se pode exigir do órgão de controle, judicial ou administrativo, como exercício de prognose? Né? Como dizer assim, olha, aqui você andou bem, aqui você fez um juízo de prognose razoável e fundamentado, ou aqui não, aqui você não andou bem porque o seu exercício de prognose deveria ter sido mais profundo. Esse é um primeiro problema, né, que precisa ser avaliado aí caso a caso, definidos parâmetros. Eu trago muito mais reflexões do que respostas aqui na minha exposição de hoje. Né? Qual é o grau de intensidade argumentativa para se concluir no sentido de que o decisor se desincumbiu do ônus argumentativo ou não? Basta o decisor citar estudos, por exemplo? É preciso citar um número mínimo de estudos ou basta um estudo? Pode ser qualquer estudo ou o estudo tem que ter exigências específicas, tem que ter sido feito por instituições específicas. Deve o juiz ou o controlador citar a metodologia dos estudos na sua decisão para que ela possa ser avaliada por aqueles que estão sendo objeto da decisão, sujeitos da decisão? Essa decisão deve citar estatísticas, por exemplo,
Como se faz para evitar o direcionamento das estatísticas? Porque hoje, né, é muito fácil você fundamentar dizendo assim, a gente cansa de ler algumas manchetes assim, estudos dizem que não sei o quê. Quem fez esse estudo? Qual foi a metodologia desse estudo? Qual foi o período desse estudo? Qual foi o local em que esse estudo foi realizado? Qual foi a quantidade de pessoas que participaram desse estudo? Tudo isso pode interferir no resultado. Então, dizer que estudos concluem é absolutamente, de forma paradoxal, inconclusivo. Então, é preciso detalhar mais. E qual o grau de detalhamento que se vai exigir? Aí é um dos grandes desafios. E o que fazer quando houver, por exemplo, estudos simultâneos que apontem em direções antagônicas? A gente teve agora o período da pandemia. Quantos e quantos estudos surgiram durante a pandemia apontando em direções antagônicas? Uma hora um estudo dizia uma coisa, outra hora outro dizia outra coisa, e aí vamos supor que, eventualmente, a decisão de controle decida citar um estudo. Como é que ela vai fazer para afastar o outro estudo? A gente tem situações de órgãos colegiados em que cada ministro utiliza um estudo diferente para chegar a conclusões diversas sobre o mesmo assunto. Como fazer para solucionar esse impasse? Qual é o momento em que essa argumentação consequencialista deve surgir? É no momento da decisão, no momento em que se está fazendo a instrução do processo, de maneira que as partes possam analisar o estudo, possam criticar o estudo, possam eventualmente contestar o estudo? Ou essa é uma técnica de decisão, ou seja, as partes serão surpreendidas já na decisão com a utilização de um determinado estudo, de uma determinada estatística e tal, que será fundamento de um exercício de prognose e, consequentemente, vai gerar uma consequência lá, um resultado final na decisão que, eventualmente, poderia não ter sido gerado, ou poderia ter sido gerado de forma diversa, se a parte tivesse a possibilidade de ter influído naquela decisão, contribuído com informações para a formação daquela decisão. Enfim, como eu antecipei, eu trago mais reflexões do que respostas. A minha exposição pretendia ser bastante breve, apenas dar um aspecto introdutório para esse painel. Eu agradeço a atenção de todos, é um prazer e uma honra estar aqui novamente com vocês. E eu passo a palavra para o Alessandro. Um grande abraço, bom dia. Agradeço imensamente a participação do Dr. Luiz Felipe. Eu gostaria de pontuar essa fala bastante interessante que o Dr. Luiz Felipe falou. Todo mundo pode errar, inclusive os órgãos de controle. Então, a gente fica muito claro essa intenção da lei de introdução às normas do direito brasileiro de tentar, vamos dizer assim, tornar um dever geral que essas decisões sejam fundamentadas e dialogando sempre com a realidade, evitando o uso de princípios gerais e cláusulas abertas, trazendo segurança jurídica para o agente público em geral. Reiterar o agradecimento à participação do Dr. Luiz Felipe, agradecer a sua atuação na PGR Rio de Janeiro, sendo um grande valor da advocacia pública brasileira. E antes de passar a palavra para a doutora Marcela, eu queria saudar os colegas aqui do chat. Tive um problema técnico aqui, vou saudar depois da exposição da doutora Marcela. Então, continuando o nosso painel, vou chamar a doutora Marcela Villanova de Almeida Barbosa. Ela é procuradora do município de Fortaleza, pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera, Uniderp, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, ex-analista judiciário do TRE Ceará. Doutora Marcela Villanova, seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, é uma imensa satisfação estar aqui no Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais pela primeira vez como expositora. Eu já havia participado do Congresso apenas como ouvinte e é uma enorme honra estar aqui dividindo o painel com colegas tão qualificados como o Dr. Luiz Felipe e o Dr. Rodrigo Valgas. Agradeço imensamente a organização do evento e a ANPM por ter se adaptado aí aos novos tempos, permitindo a realização desse congresso de forma totalmente virtual. Bom, nesse painel
sobre o consequencialismo na atuação dos agentes públicos, eu vou tratar com vocês sobre algumas considerações sobre o artigo 20 da LINDB, qual o seu impacto do âmbito decisório da administração pública, do Poder Judiciário e nos tribunais de contas, e vou trazer jurisprudência do STJ e do TCU, mostrar como o TCU, principalmente, vem aplicando o consequencialismo na sua jurisprudência, nos seus julgados, e vou trazer casos em que o TCU analisou envolvendo gestores municipais e municípios, né, na aplicação de recursos federais. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês um pequeno slide aqui para vocês irem acompanhando melhor aqui a exposição e o raciocínio, tá? Pronto. Bom, inicialmente, eu gostaria de citar uma expressão do professor Carlos Ari Sanfeld, que hoje em dia se vive uma verdadeira geleia geral no direito público brasileiro, em que os princípios podem justificar qualquer tipo de decisão. Na nossa prática forense, como advogados públicos, nós vemos muitas vezes que os princípios são utilizados de forma totalmente vazia, em que não há nenhum esforço argumentativo por parte do tomador de decisão para determinar o conteúdo daquele princípio, no caso concreto. Então, daí veio o artigo 20 da LINDB, positivado, incluído aí pela Lei 13.655 de 2018, para tentar melhorar a qualidade decisória, tanto no âmbito administrativo do Poder Judiciário e dos tribunais de contas, a partir de uma análise consequencialista, trazendo o direito para o mundo real, para a sua interação com a realidade. E aí, vamos ver o que é que traz aqui o artigo 20. Bom, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Bom, o professor Fred Didier critica essa expressão utilizada pelo legislador, valores jurídicos, porque no sistema brasileiro não se decide com base em valores, se decide com base em normas. E aí, então, o que são esses valores jurídicos abstratos que estão positivados aí no artigo 20? O decreto 9830 de 2019, que veio regulamentar os novos dispositivos da LINDB, os novos artigos 20 a 30, diz que consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. Ou seja, na verdade, são os princípios menos densificados, como, por exemplo, o interesse público, a dignidade da pessoa humana, a moralidade, a isonomia. E então, aqui, o parágrafo único do artigo 20, ele traz um dever específico de motivação na decisão à luz da proporcionalidade, quando ele destaca aqui a demonstração da necessidade e adequação da medida, certo? Bom, então aqui eu gostaria de trazer para vocês, só puxando um pouco aqui por o aspecto doutrinário do tema, certo? Que o artigo 20 positivou o postulado hermenêutico do pragmatismo, segundo o qual as consequências práticas devem ser consideradas no momento da escolha de um dos sentidos possíveis da norma que possui um sentido aberto. E aí existem 3 pilares da lógica do consequencialismo jurídico. Esses pilares,
eu extraí do livro do professor Philippe Gil França, o livro Controle do Ato Administrativo e Consequencialismo Jurídico na Era da Inteligência Artificial. Ele sustenta que os 3 grandes pilares são o tempo de repercussão do ato jurídico, 2, o espaço de ressonância do ato jurídico, e quem são as pessoas direta e indiretamente afetadas por esse ato. E aí opa, vou passando muito. Aí o autor propõe que seja analisada a hermenêutica consequencialista a partir da teoria da árvore frutífera. Bom, o professor Philippe coloca de forma muito interessante que o sistema deve ser analisado a partir de profundas raízes que alimentam o sistema, que são os objetivos fundamentais da República, já que a tarefa primordial do Estado é a permanente promoção desses objetivos. Há também um forte tronco que sustenta o sistema, que deve ser compreendido a partir das consequências da aplicação do direito no mundo real, e frutos saudáveis que mantêm a continuidade do sistema, consistentes na segurança jurídica e no desenvolvimento dos partícipes do Estado, sempre tendo como base que o direito ele é fruto da sua interação com a realidade. Então, todos esses aspectos, eles devem ser considerados pelo gestor público, certo? E ainda no âmbito da administração, quando é que o administrador, vou voltar aqui para o slide. Bom, quando é que o administrador, ele se depara com valores jurídicos abstratos? Bom, sempre que o gestor ou servidor praticar um ato discricionário. Por quê? Porque todo ato discricionário, ele é fundado na conveniência, na oportunidade e no juízo de supremacia do interesse público, que são conceitos altamente abstratos. Então, na fundamentação do ato, tem que vir incorporada, considerada quais são as consequências práticas que aquele ato vai produzir no mundo jurídico e real, e se não houver essa inclusão na fundamentação, ou seja, se a motivação for deficiente, qual é o efeito disso na prática, né? Qual é o efeito da inobservância ao artigo 20 da LINDB pelo administrador público? Bom, aí o ato, ele deve ser considerado inválido, já que ele foi contrário ao texto da lei, e, nesse sentido, para o STJ, a motivação inadequada do ato configura um vício de legalidade do ato. Então, esse ato estará viciado. Bom, agora, partindo para a esfera judicial, é importante salientar que a análise das consequências pelo juiz, ela deve ser submetida ao contraditório, conforme até foi muito bem pontuado pelo doutor Luiz Felipe. O juiz não pode chegar lá no momento da decisão, criar da sua cabeça, fazer uma prognose, criar da sua cabeça inúmeras consequências que as partes não puderam previamente se manifestar. Então, é muito importante que exista um contraditório em relação a essas consequências práticas. E qual é o efeito da inobservância do artigo 20 por parte do juiz? Bom, aí vai caber embargos de declaração por omissão da decisão, conforme também o doutor Luiz Felipe muito bem pontuou, o artigo 489 do CPC, bom, ele traz o dever de fundamentação analítica do juiz, e ele, até o professor Fred Didier faz uma análise interessante que diz que o artigo 20 da LINDB podia ser um parágrafo do 489, parágrafo 1º, que trata do dever de fundamentação analítica.
porque além dele, no dispositivo que já foi lido pelo doutor Luiz Felipe, que está previsto no CPC, além do juiz demonstrar a conformação do princípio com o caso concreto, ele ainda tem que considerar as consequências práticas de cada um dos possíveis sentidos da aplicação daquela norma aberta, tá? E aí, se não for sanado via embargos de declaração, tá aqui o dispositivo que o doutor Luiz Felipe citou, né, do CPC, aqui o 489. E aí, se não for suprida essa omissão, via embargos de declaração, a decisão pode ser considerada nula por deficiência de fundamentação. Bom, seguindo aqui na exposição, como estamos falando do judiciário, eu queria trazer para vocês um julgado bem recente do STJ que expressamente aplicou na sua fundamentação o consequencialismo jurídico, o artigo 20 da LINDB, num recurso repetitivo julgado agora em setembro de 2021. Qual foi a tese definida nesse recurso repetitivo? Foi o seguinte: o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Bom, o que foi esse caso? Foi um candidato que foi aprovado no concurso para o cargo público de técnico de laboratório em área química. O edital do certame previa como qualificação para o exercício do cargo que o candidato tinha que possuir ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo com curso técnico na área química. E no caso, o candidato ele tinha uma qualificação superior, porque ele era graduado em química e tinha ainda mestrado em química, mas ele não atendia especificamente àquele ensino profissionalizante exigido pelo edital. E aí, no caso, a administração pública negou a posse, a nomeação do candidato, com base na regra da vinculação ao edital. Mas o STJ concluiu que o candidato tem sim direito à nomeação e utilizou como um dos fundamentos para essa conclusão, nesse acórdão, o artigo 20 da LINDB. O STJ ponderou, à luz do artigo 20, que a aceitação de uma titulação superior à exigida pelo edital traz consequências benéficas para o serviço público e para toda a sociedade, considerando que, agora, entre aspas aí, conforme dito pelo STJ, o leque de candidatos postulantes ao cargo ele é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente, mais competitiva no certame, e a própria prestação do serviço público também é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e aptos ao exercício da função pública. E aí, o STJ, no meu ver, acertadamente, concluiu que essa postura se coaduna e vai ao encontro do princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição. Bom, agora partindo para a análise dos tribunais de contas, eu queria trazer para vocês aqui um relatório de pesquisa interessantíssimo, publicado agora em setembro de 2021 pelo Grupo Observatório do TCU, da FGV Direito de São Paulo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Direito Público. E essa pesquisa, muito aprofundada e muito técnica, com bastante metodologia, essa pesquisa mapeou todas as decisões proferidas pelo TCU nos 2 primeiros anos de vigência dos novos dispositivos da LINDB, de 2018 a 2020. Todos os acórdãos que fizeram alusão aos artigos 20 a 30 da LINDB foram mapeados e catalogados nesse estudo. Bom, em relação ao artigo
20 da LINDB, foram mapeados 40 acórdãos nesse período de 2 anos. Em 9 casos, o artigo 20, ele não foi aplicado ao caso concreto, o TCU disse isso explicitamente. Em 16 casos, houve uma tentativa de aplicação do artigo 20, consideração das consequências na decisão, na fundamentação. E em 15 casos, o dispositivo foi mencionado de forma genérica, ou retórica, ou mesmo confundido com outro dispositivo da LINDB. Então, em todo esse período, em 2 anos de jurisprudência do TCU analisada, nos restam 16 acórdãos em que, de fato, o TCU fez uma fundamentação escorreita, adequada, com a devida análise do consequencialismo e aplicando o artigo 20. Eu vou trazer aqui para vocês 2 acórdãos, dentre esses casos, envolvendo municípios e gestores municipais. Nesse acórdão aqui, o acórdão 1045, julgado pelo plenário em 29 de abril de 2020, o relator foi o ministro Benjamin Zimler. Qual foi o caso aqui? Muito interessante, analisado. Foi uma tomada de contas especial instaurada pelo TCU sobre a aplicação de recursos do SUS, repassados pela União, através do Fundo Nacional de Saúde, ao município de Floresta do Araguaia, no Pará, no exercício de 2010. Nesse caso concreto, o gestor do município recebeu recursos da ordem de, por volta de R$300 mil, para aplicar no bloco de atenção de média e alta complexidade hospitalar. O recurso ele foi vinculado, destinado para isso, só que o gestor fez o quê? Resolveu aplicar no bloco de atenção básica da saúde. Ou seja, ficou caracterizado o desvio de objeto na aplicação dos recursos federais. E aí, segundo a Lei Complementar 141 de 2012, em se tratando de desvio de objeto na área da saúde, cabe ao ente que foi beneficiado por esses recursos, ao município, aqui no caso, repor os valores ao respectivo fundo municipal. Só que, no momento do julgamento pelo TCU, o fato já tinha ocorrido há 10 anos, porque ocorreu em 2010 e o julgamento foi somente agora, em 2020. E qual foi a conclusão do TCU nesse caso? O TCU aplicou multa e julgou as contas irregulares do gestor público, do ex-secretário de saúde do município, e em relação ao município, o TCU não determinou a devolução dos valores ao Fundo Municipal de Saúde. E essa conclusão em relação ao município, ao ente público, foi fundamentada principalmente no artigo 20 da LINDB. Vejamos um trecho aqui do inteiro TO que eu copiei aqui no slide para vocês. Vou ler só esse trechinho que é para não cansá-los, tá? O que é que o TCU disse nesse caso? Em outras palavras, a transferência dos recursos federais, ora questionados, teve como fim a prestação de serviços definidos por condições particulares da realidade daquele período. Remanejar recursos do município agora representaria uma obrigação dissociada da análise das reais necessidades da população local, com impacto no planejamento das ações de saúde, que, por sua vez, também segue ditames legais específicos. Deve, dessa forma, ser considerado o disposto no artigo 20 da LINDB, para que, neste caso concreto, não seja efetuada a determinação ao município para que se recomponha os próprios cofres do município. Bom, o tribunal deu ao caso uma punição, porque, de fato, o desvio de objeto de recursos da saúde é um fato grave que tem que ser punido, ele aplicou uma punição específica para o gestor, mas o TCU se deu conta que determinar a devolução dos valores ao fundo municipal para ser aplicado lá naquela finalidade
que foi definida pela União no momento do repasse feito há 10 anos atrás, isso traria consequências muito mais danosas, tanto à administração pública como à população do município. E porque aquela, conforme dito aí pelo TCU, muito bem frisado, aquela prioridade definida lá atrás na saúde, ela muito provavelmente não existe mais, então não faz mais sentido obrigar essa alocação de recursos. E outra consequência prática também que foi analisada pelo TCU nesse acórdão, nesse caso concreto, é que o atual gestor do município, que presumivelmente fez um adequado planejamento de saúde, ele teria prejudicado a realização das suas metas na área da saúde por um fato que ele não deu causa, que foi feito por um ex-gestor há 10 anos atrás. E aí acabar-se-ia punindo o bom gestor. E, a meu ver, essa decisão do TCU foi justa e razoável, foi muito bem aplicado o artigo 20 da LINDB, e vê-se que essa questão do consequencialismo, ela está intimamente ligada com a determinação do tempo e do espaço da atividade estatal. Como a gente viu lá mais no início da minha exposição, são 3 grandes pilares da lógica do consequencialismo jurídico que deve sempre ter em mente, ter foco, que é o tempo, o espaço e quais são as pessoas direta e indiretamente afetadas pelo ato, certo? Bom, agora eu vou passar aqui ao segundo acórdão, que eu gostaria de mostrar para vocês, da jurisprudência do TCU. Foi o acórdão 3062 do plenário, julgado em 10 de dezembro de 2019, o relator foi o ministro Augusto Scherman. Qual foi, o que foi que envolveu esse caso concreto? Quais foram os fatos aqui? Nesse acórdão, o TCU analisou uma denúncia a respeito de possíveis irregularidades na condução de uma concorrência pública na Prefeitura de Boa Vista, Roraima, para a requalificação da orla do Rio Branco e Bacia do Caxangá, lá em Boa Vista. O TCU verificou que, durante a licitação, houve uma desclassificação indevida da proposta de preços de uma das empresas licitantes e também houve uma ausência de isonomia no julgamento das propostas das concorrentes pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura. Só que, nesse julgamento, o TCU indeferiu o pedido de medida cautelar para paralisação do processo de licitação, mesmo verificando essas ilegalidades, porque isso iria acabar ocasionando a paralisação das obras que já estavam em andamento. Então, o TCU considerou muito relevante a manifestação da PGM Boa Vista, nesse caso, que demonstrou que as condições dessa área objeto da licitação complementaria uma ação de retirada de centenas de famílias que viviam de forma precária nessa região e iria também prejudicar a população que seria beneficiada com essas obras de requalificação. Então, aqui nesse caso, a gente viu que claramente as consequências práticas da decisão foram submetidas ao contraditório, foram discutidas pelas partes e foram, ao final, consideradas pelo TCU na sua conclusão. Aí eu vou ler só esse trecho aqui, que está, entre aspas, no slide para vocês, é um trecho do inteiro teor do acordo. O que é que o TCU disse? No exercício de avaliar o impacto das possíveis decisões e suas consequências na esteira do determinado no artigo 20 da LINDB, entendo que a paralisação das obras no estágio atual poderia ocasionar mais prejuízos ao interesse público do que prováveis benefícios, tendo em vista o histórico de degradação da localidade e a pequena diferença entre as propostas de preços apresentadas
pelos concorrentes, pelas empresas concorrentes. Então, foi muito razoável, muito interessante aqui a análise feita pelo TCU, que ponderou que a concessão da medida cautelar de suspensão da licitação poderia acarretar o quê? A análise das consequências que o TCU fez aqui no caso. O que é que poderia acarretar a concessão dessa cautelar? Custos adicionais para resguardar empreendimento e os serviços executados, além da desmobilização dos equipamentos e realização de uma nova licitação. 2, poderia também resultar em litígios judiciais e indenizações às partes. E 3, também poderia somar ao expressivo número de obras paralisadas no Brasil, aumentando a sensação de dinheiro público mal aplicado. Então, o TCU acabou reconhecendo aqui nesse caso a existência de um periculum in mora reverso, porque mesmo considerando a existência de alguns vícios no certame, a adoção dessa medida cautelar para suspender a licitação seria realmente muito mais gravosa para o erário e para a administração pública e, ao fim e ao cabo, seria contrária ao interesse público. Bom, chegando aqui já ao final da minha breve exposição, eu faço o seguinte questionamento a partir da análise desses casos práticos da jurisprudência. As consequências, elas podem prevalecer sobre a legalidade estrita, como trazido pelo doutor Luiz Felipe, que me precedeu aqui, o consequencialismo em grau máximo, ele deve ser aplicado afastando a lei, afastando a norma? Bom, deve-se ter muito cuidado com essa aplicação, porque claramente o cumprimento da lei, ele é o grande pilar, ele é a base do Estado democrático de direito, né? Jamais podemos desprezar a legalidade para decidirmos do jeito que quisermos, né? Sobretudo os juízes e os órgãos de controle jamais podem se desviar da legalidade, mas em determinadas circunstâncias, dependendo do caso concreto, as consequências, elas podem justificar o afastamento da estrita legalidade, em nome de quê? Da produção de resultados sociais positivos, valiosos, que a gente viu aqui nesses 2 exemplos de acórdãos do TCU. É claro que isso requer uma fundamentação robusta da decisão. Também, se o gestor decidir se conduzir dessa maneira, sopesando de forma mais relevante as consequências no lugar da lei, da previsão legal, é um ônus argumentativo, evidentemente, do gestor, que tem que demonstrar de forma muito bem fundamentada, de forma muito bem motivada, o porquê ele vai conduzir dessa forma. E, então, aqui vou para o último slide. Gostaria só de citar essa frase aqui do professor Edilson Vitorelli, que conclui de forma muito, muito condensada os objetivos dos novos artigos da LINDB. O que é que ele diz? Se adequadamente aplicados, os novos artigos da LINDB, eles representam uma certidão de nascimento de um novo paradigma da gestão pública, o qual implica a ampliação do controle de legalidade, a restrição da discricionariedade, porque nós vimos que a lei trouxe um novo dever de motivação em relação à consideração das consequências práticas da decisão,
e também a realização de uma atividade administrativa pautada pelos bons resultados e pela responsabilidade na produção de resultados sociais negativos, resultados sociais significativos. Então, uma administração que, em resumo, verdadeiramente se torna eficiente, como propõe o artigo 37 da Constituição. E assim, eu encerro a minha breve exposição aqui no painel e devolvo a palavra ao Alessandro. Obrigado, doutora. Antes de agradecê-la propriamente dito, eu vou saudar os colegas do chat aqui, doutor Alexandre França, PGM Varginha, doutor Jair Dalacqua, doutor Antônio Guilherme Rodrigues, eterno presidente da NPM, doutora Márcia Branco, de Belém do Pará, doutora Juliana Souto, de Montes Claros, grande amiga, doutora Natália e doutor Rafael Diógenes, eterno também vice-presidente da NPM, e o doutor Cristiano Reis também, que está nos acompanhando. Agradecer, então, à doutora Marília pela exposição, bastante clara, bastante evidente. Me chamou a atenção vários pontos da fala da doutora, mas eu destaquei quando a doutora falou que vivemos uma geleia geral onde os princípios fundamentam qualquer tipo de decisão. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente está querendo passar aqui com relação a esse painel de hoje é que a LINDB veio realmente trazer segurança jurídica para a administração pública como um todo, para o agente público como um todo, tentando minimizar o chamado controle disfuncional da administração pública, controle disfuncional dos órgãos de controle sobre a administração pública, que gera, dentre outras coisas, o apagão das canetas e a fuga dos talentos da administração pública e do mundo político de forma geral. E eu já aproveito essa fala para fazer o link com o próximo expositor, Dr. Rodrigo Valgas dos Santos, professor, advogado, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito do Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e autor do best-seller Direito Administrativo do Medo, que eu particularmente tenho a obra e tenho realmente ficado extasiado com as colocações do professor. Então, doutor Rodrigo Valgas, seja bem-vindo, a palavra é sua. Pois não, meu querido professor Alessandro Faria Leite, dizer a todos, a todas aqui presentes que é uma grande honra estar aqui com vocês para debatermos esse tema tão relevante do consequencialismo na atuação dos agentes públicos e num congresso dessa relevância, né? O segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Meus primeiras palavras são de agradecimento ao Dr. Tiago Viola, o diretor da Associação Nacional de Procuradores Municipais e a toda a diretoria da NPM, né, por esse convite honroso para estar aqui com vocês, e estou realmente impressionado pela qualidade dos expositores, tanto deste painel, mas como dos diversos painéis que estão aqui a secundar, antecedentes e posteriores, pela composição de expositores e de temas. Então, minhas primeiras palavras realmente vão de parabéns. Eu vou, inclusive, aqui cronometrar rigorosamente o meu tempo para não perder. E, claro, não poderia deixar de cumprimentar também os queridos amigos, amigas de painel, né? O doutor Luiz Felipe Sampaio, gostei demais da sua exposição, o doutor Luiz Felipe trouxe pontos realmente muito relevantes, doutora Marcela Vilalva de Almeida Barbosa, gostei demais também, aprendi muito também com sua exposição, trouxe temas que em algum ponto ou outro acho que nós vamos nos tocar, né? Posto que eu também vou trabalhar essa pesquisa da FGV, em alguma parte, pelo menos. E, uma vez mais, meus cumprimentos pela brilhante condução dos trabalhos ao doutor Alessandro, que está aí nesse metaverso, né? Nós vemos esta sala bonita, virtual, né? O doutor Alessandro já concretizando aí a ideia de um metaverso, de uma reunião virtual que teremos daqui para o futuro, né? Nesse chroma aqui. Pois bem,
A minha exposição eu vou dividi-la em dois eixos centrais. Primeiro, uma contextualização geral da ideia de consequencialismo. Apenas pinceladas gerais, porque o tema, evidentemente, ele demanda horas e horas de leitura, de estudos, de debates. Não há como a gente querer condensar um tema dessa densidade em poucas palavras. Mas alguns aspectos centrais eu acho que é possível, sim, a gente tentar simplificar, né? E depois eu parti para uma questão mais concreta, né, que é essa aplicação pelos órgãos de controle do consequencialismo, especialmente o Tribunal de Contas da União. E vou focar especialmente no artigo 20, 22 e 28, que também pode ser lido, o 28, sob uma leitura consequencialista, na medida que esse aspecto punitivo aos agentes públicos tem consequências efetivamente para a gestão pública brasileira. Então, vamos começar pelo início, né, por esta questão relativa ao consequencialismo. Consequencialismo ou consequencialismos, né? Muitas vezes se debate isso. Bom, como já muito bem colocado pelo doutor Luiz Felipe, essa ideia do consequencialismo jurídico, ela afeta a teoria da decisão judicial. Ou seja, como a gente pode aferir que um caso concreto possa ter um certo grau de normatividade apto a determinar qual a interpretação adequada para um determinado caso. Há uma grande tradição disso no sistema da common law, e que gradativamente, não de hoje, mas já vamos trazendo para o sistema da civil law brasileira, né? Então, há um processo de adaptação, e como todo processo de adaptação, às vezes complicado, né? Às vezes difícil, ou talvez quase que beirando a impossibilidade, né? Como todo processo de transplante, digamos assim, de um sistema para outro. A ideia de consequencialismo também, é bom que a gente diga, está muito ligada à ideia de um pragmatismo do ponto de vista da filosofia moral, e que tem uma longa tradição na doutrina anglo-saxã, na filosofia, na teoria do direito, né? Então, o fato é que também o nosso sistema jurídico brasileiro, já de algum tempo, claro que a Lindbe, eu diria que ela levou isso a um nível exponencial, mas já de algum tempo o nosso sistema jurídico ele já vem lidando um tanto quanto com esta ideia de algumas perspectivas consequencialistas. Por exemplo, quando houve aquele julgamento da súmula vinculante número 5 pelo Supremo, que dizia que não seria necessariamente obrigatória a defesa técnica nos tribunais de contas e nos processos disciplinares, o que se fez foi uma conta, se fez um cálculo econômico, se dizia, olha, serão bilhões de reais se esses servidores que foram demitidos sem uma defesa técnica adequada, se esses agentes públicos retornarem às suas atividades. Esse foi um argumento de ordem consequencialista, por exemplo, que permeou um pouco os debates, né? Então vejam que essa ideia de consequencialismo, de algum modo, ela sempre esteve um tanto quanto presente. O próprio doutor Luiz Felipe Sampaio mencionou a própria ideia de modulação de efeitos, eu assisti aí na sua exposição, de fato, né? A ideia de suspensão de segurança, eu concordo, de fato, é uma forma também de fazer uma aplicação de um certo consequencialismo, né? Mas uma coisa nós temos que admitir, a Lei 13.655, que alterou a Lindbe, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela realmente levou essa ideia de consequencialismo para um outro patamar, né? Então, nós, ainda sobre esses aspectos gerais do consequencialismo, que eu já vou finalizar, nós teremos, assim, por exemplo, se a gente pega autores muito conhecidos lá nos Estados Unidos, como o Carl Sunstein, né? O Carl Sunstein trabalha a ideia de consequencialismo como uma forma legítima de interpretação, ou seja, de aferir, de valor de aferição das consequências na fundamentação judicial, mas limitando esse consequencialismo, o Carl Sunstein faz isso, ao sentido semântico do texto normativo, ou seja, eu vou aplicar consequencialismo, mas eu também não posso me despregar, me soltar de todo da lei, né, da norma, né, num certo sentido. O professor Luiz Fernando Schwartz, também, só para mencionar um detalhe que me parece importante, trabalha um consequencialismo num sentido forte e um consequencialismo num sentido fraco. No sentido forte, seria seria prioritário a valoração das consequências, no sentido forte. Eu
Mais do que dar valor a, digamos assim, ao texto normativo, eu daria valor mais prioritário às consequências. Esse seria um consequencialismo forte. Mas ele também trabalha, na linha de McCormick, por exemplo, a ideia de um consequencialismo fraco, ou seja, teria um caráter apenas residual, ou seja, quando o sistema, o direito positivo, não nos fornecer de todo uma resposta, nós poderíamos residualmente, por isso um caráter fraco do consequencialismo, nos utilizar dele. E é claro que os desafios do consequencialismo no Brasil são terríveis, são tremendos, né? Eu gosto muito da perspectiva do professor Humberto Ávila, por exemplo, sobre esse tema, que vai dar uma ideia para vocês de como é difícil a gente tentar aplicar a ideia de consequencialismo. Primeiro, professor, eu faço essas pequenas relações agora com base nas considerações do professor Humberto Ávila, que me parece muito pertinente sobre o tema do consequencialismo. Por exemplo, consequências reais, concretas ou pretendidas, na intenção. Na hora que eu decido, eu estou decidindo aquilo que eu estou a avisar com a minha decisão ou propriamente uma consequência real ou imaginária. Eu imagino que vai acontecer isso se eu fizer tal coisa. Ou não, é com esses parâmetros que eu estou a decidir, portanto, não é uma consequência imaginada, possível, mas real. Como diferenciar o real do imaginado? É um desafio. Que mais? Todas as consequências ou algumas consequências, sob o aspecto quantitativo. Porque, afinal, quantas consequências eu posso medir numa decisão? E quais são elas? Eu tenho que elencar todas elas e optar por algumas delas, por exemplo. Consequências também, outro desafio. Consequências na visão de quem? Do agente que toma a decisão, da sociedade a quem ele destina a norma, daquele agente público sancionado, por exemplo, em que aspecto que eu estou a levar, na visão de quem que eu estou a decidir de forma consequencialista. Vejam que não é fácil, mas é mais complexo. Consequências quando? Consequências agora, consequências a médio prazo, consequências a longo prazo. Há, portanto, uma série de dificuldades. Consequencialismo total ou consequencialismo na média, né? Consequencialismo apurado pelo agente decisor ou pelo órgão de controle. Que valor, vejam só, consequencialismo com base em que valor jurídico? Eu estou decidindo de forma consequencialista, por exemplo, com base em um valor econômico, com base num valor como a justiça, com base num valor como a liberdade. Então, tudo isso, consequência em que relação a qual bem? Então, vejam só que é tudo muito difícil, o que, para nosso alento, não nos impede de tentarmos motivar de forma consequencialista. E aí é o primeiro grande aspecto, meio que parcialmente conclusivo da minha afirmação. Vocês percebam que, em face de todos esses matizes, né, que envolve a ideia de consequencialismo, é fundamental, e aqui não é cair no lugar comum, porque a gente sempre fala do princípio da motivação e ele acaba ficando cá entre nós um tanto quanto um lugar comum da fala. Mas vejam que há uma releitura, a partir especialmente da Lindbe, do princípio da motivação das decisões administrativas. Isso me parece evidente, porque é a motivação que vai elucidar concretamente quais foram essas consequências ponderadas naquele caso concreto. Então, e sem contar os problemas, o professor Luiz Felipe, por exemplo, há pouco falou, e eu concordo, né? Nós temos que lidar com argumentos consequencialistas. Ao lidar com eles, às vezes, nós utilizamos de outras áreas do saber. E isso é muito complexo, porque o direito já é um desafio e tanto. Quem dirá entendermos de economia, entendemos aí de engenharia, de psicologia, né? E a ideia de trabalhar com pesquisas, com dados. Cheguei a tais conclusões, né? O ministro Barroso, por exemplo, gosta muito de trabalhar alguns dados, né? Mas como chegou-se àqueles dados? Aquela pesquisa. Que dados estatísticos? Até porque eu sempre brinco, essa é uma frase célebre, né? Que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem, né? Então, de algum modo, isso tudo é bastante problemático, assim, em termos concretos.
E sem contar, e com isso agora eu finalizo a primeira parte da minha exposição, algumas questões muito intrigantes. Por exemplo, o artigo 10 do Código de Processo Civil diz que o juiz não pode decidir com fundamento a respeito do qual as partes não se manifestaram. Então, veja, como é que um juiz ou um órgão de controle vai trazer um outro argumento consequencialista que não foi valorado nem avaliado pelos agentes decisores? Então, veja os desafios que isso coloca. Ou seja, eu teria que ouvir, mas por que você não utilizou este argumento consequencialista, mas aquele outro? Né? Enfim, e é claro, o grande risco de uma má utilização do consequencialismo é evidente, digamos, o solipsismo judicial, é a decisão das coisas a partir da cabeça dos órgãos de controle, numa preferência muito subjetiva, né? Essa ideia de solipsismo, né? E a própria segurança jurídica, porque veja, qual é a principal função de um sistema jurídico? Talvez a principal função de um sistema jurídico é segurança jurídica, previsibilidade. Para isso que o direito, de algum modo, existe. Né? Veja, eu posso discordar, por exemplo, na questão sucessória, que eu possa doar 50% da minha parte para os herdeiros, da parte disponível, para um ou outro. Eu posso discordar que quem cuidou daquele pai, no final da vida, possa receber o mesmo do que aquele irmão que desapareceu no mundo. Mas a lei diz que é assim. Não é um problema do que eu acho, é um problema do que a norma coloca como solução. Né? Portanto, a ideia de segurança jurídica, porque todo mundo, na sua subjetividade, tem uma boa ideia. Não, mas eu acho mais justo que o filho que cuidou do pai receba. Mas não é o que a lei diz. Sob um aspecto consequencialista, coloquemos assim, você poderia até achar isso legítimo, mas não é exatamente assim. Então, os riscos que nós temos numa má utilização do consequencialismo é ampliar demais essas subjetividades do controle, sem dúvida, e esses riscos existem, eu não posso mentir, né? Eu sou muito preocupado com esses riscos, e afetarmos ainda a ideia de segurança jurídica. Pois muito bem, essa é a primeira parte da minha exposição, uma contextualização do tema do consequencialismo. Bem, vamos para a segunda parte, que é quando nós vamos tratar, então, do consequencialismo na prática, né? Onde nós vamos verificar como estas ideias consequencialistas têm sido aplicadas pelos órgãos de controle, ainda tudo muito incipiente, verdade seja dita, porque, a despeito de já termos há décadas um certo consequencialismo no direito brasileiro, mas eu diria que a 13655, né, que alterou a LINDB, ela trouxe realmente uma nova lufada de ar aí para a compreensão do tema. E o que ocorre? A Lei 13655, que é a que alterou a LINDB, ela teve assim o seu início tumultuado desde a gênese. Houve uma resistência muito grande dos órgãos de controle à LINDB. Vocês lembram, isso saiu até na mídia aberta praticamente. Eu sei que na Globo News eu vi debates, né, do pessoal, pessoas ligadas ao TCU, do professor Carlos Ari, do professor Floriano. Foi um debate quase às massas, a discussão da LINDB, né? E qual era o argumento dos órgãos de controle? É que, se fosse aprovada a LINDB com aquela redação, nós teríamos um retrocesso no combate à corrupção. Era o argumento de que isso seria um grave obstáculo ao controle externo brasileiro. Mas, a despeito de tudo isso, foi mantida, ainda que vetado alguns dispositivos pelo presidente Temer na época, mas manteve-se pelo menos a espinha dorsal da LINDB. E aí, é claro, vem a pergunta: acabou o combate à corrupção no Brasil? Claro que não, né? De modo que a gente... E, aliás, incrível que esse tema de toda norma vai acabar o combate à corrupção é um tema recorrente, né? Nós tivemos com a lei de abuso de autoridade, recente também, o mesmo argumento: foi aprovada a lei de abuso de autoridade, vai acabar, o juiz não vai mais poder decidir em paz, não me parece. Ou a questão da prisão em segunda instância. Lembram? Se dizia que se acabasse com a ideia de prisão logo em segunda instância, parece que abririam-se as portas das cadeias brasileiras e aquela massa de presos sairiam como que numa turba enlouquecida pelas cidades. Isso também não aconteceu. Como, aliás, agora, só para pegar agora, nós temos a 14.230, que alterou
eu digo que não é a nova lei de improbidade, mas eu digo que é um novo regime geral de improbidade administrativa no Brasil. E se diz novamente que esta lei vai acabar com o combate à corrupção, o que me parece não ter muito sentido, ainda que nem com tudo nós concordemos com as alterações feitas na 14.230, e não que não haja alguma razão de preocupação legítima aos órgãos de controle no tocante a isso. Não é? Nenhuma lei é perfeita. Pois bem, só para lembrar vocês, então, agora eu partindo para alguns detalhes mais concretos, também dos dispositivos da LINDB, só para lembrá-los, né, eu sei que já conhecem, mas sempre é bom lembrar, que nós temos aí, basicamente, eu vou trabalhar com vocês, tem outros dispositivos, mas que tem, digamos, um viés mais consequencialista, eu trabalharia o 21, o 22 e até mesmo o 28, que apesar de um pouco mais afastado disso, me parece também poder ser analisado sob um viés consequencialista. O artigo 21 da LINDB, só para lembrá-los, diz que a decisão que nas esferas administrativa, controladora e judicial decretarem validação do ato deve indicar as consequências jurídicas administrativas, então, consequencialismo. Se eu invalido, portanto, o ato, o contrato, o ajuste, eu tenho que indicar quais as consequências. Né? E tem o parágrafo único, diz que isso não pode impor aos sujeitos atingidos um ônus ou perdas excessivas, né, anormais ou excessivas. Já o artigo 22, apenas para lembrá-los, diz que na interpretação das normas de gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades gerais do gestor e as exigências políticas do seu cargo. Veja que aí, por vezes, se faz uma combinação do 22 com o 28 da LINDB, porque essas dificuldades, obstáculos reais do gestor podem interferir para a incidência ou não de multas ou de dano ao erário pelos órgãos de controle. E o artigo 28, só lembrando a todos, né, a todas que estão aqui, é que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas apenas em casos de dolo ou de erro grosseiro. E, além disso, nós tivemos, eu só vou mencionar aqui, importante regulamentação a partir do decreto 9830, que é o decreto que regulamentou a LINDB nesse aspecto. Né? Então, houve, digamos, uma regulamentação desse aspecto aí, da 3655 nesse ponto, e o decreto 9830 tratou de fazer, e, aliás, de um modo muito interessante. Eu acho que o decreto ele deu parâmetros, ele deu linhas, diretrizes muito interessantes para a atividade decisória do gestor público. E diz lá, só menciono um dos dispositivos, no artigo 3º, parágrafo 2º, artigo 3º, que diz: na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente da sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. E mais do que isso, o parágrafo 3º do artigo 3º diz que na motivação, aqui eu acho que é a grande chave, juntar motivação com consequencialismo, serão consideradas as possíveis alternativas. Agora, veja, é claro que se a gente fizer uma leitura do parágrafo 2º e 3º do decreto, do 9830, é óbvio que aqui se diz com clareza que é aquilo que ele pode vislumbrar. É a expressão que está no decreto, vislumbrar. Nem todas as consequências podem ser vislumbradas. Daí a importância de nós dizermos, olha, eu não vi essa consequência, mas as consequências que eu vi foram estas, e por isso eu tomei essa decisão. Então, eu acho que assim, esse norte, esse caminho teórico decisório, eu acho que ele é fundamental para que a gente possa, de algum modo, trabalhar concretamente e com pés no chão a ideia de consequencialismo no direito brasileiro. E tem outros dispositivos do 9830 aqui que eu não vou cansá-los, mas que também trata disso. Mas não só. A partir da edição da LINDB, nós tivemos um espraiamento do consequencialismo em outras normas. Por exemplo, a 14.133, a nova lei de licitações, que diz que, lá no artigo 5º, que fala na aplicação dessas leis, serão observados todos aqueles princípios, né? E finaliza o artigo 5º, as disposições do decreto 4657, que é a LINDB, né? Portanto,
está absorvida esta ideia pela Lei de Licitações da LINDB, no seu artigo 5º. Mas não só, vejam ainda a Lei de Licitações 14.133. Lá no artigo 147, acho que é 147 aqui na minha contagem, constatada a irregularidade do procedimento licitatório ou na execução, se não for possível o saneamento, essa declaração de nulidade somente será adotada em uma série de hipóteses. E aí vem o parágrafo único que diz: caso a paralisação não se revele medida de interesse público, o poder deverá optar pela continuidade do contrato, claro que nada não impedindo a aplicação de perdas e danos. Mas vejam que é uma perspectiva nítida e claramente consequencialista. Esse regime das nulidades, ele sempre é um regime da administração pública idílica, como eu digo, aquela administração pública ideal, como se administrar fosse aplicar a lei de ofício. Não, administrar, com todo respeito, é claro, ao grande Seabra Fagundes, mas administrar não é apenas aplicar a lei de ofício, é algo muito mais complexo. Exigem juízos, decisões, prognoses muito mais complexas do que simplesmente aplicar norma, né? Então, vejam que houve um avanço importante da lei de licitações nesse ponto. E aí, é claro, nós tivemos e estamos tendo, até por causa daquele início tumultuado que eu me referi há pouco, da LINDB e o controle externo brasileiro, algumas dificuldades dos órgãos de controle em assimilarem estas mudanças. Esta pesquisa que a doutora Marcela trouxe, e aqui eu trago alguns breves dados desta pesquisa, que é de fato muito rica, é do mês de setembro, o professor Carlos Ari, inclusive, fez uma live explicando vários detalhes dela, pela SBDP, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Esta pesquisa aqui é realmente das mais relevantes aí dos últimos tempos que pude ter contato. Ela mapeou inúmeras decisões do Tribunal de Contas da União no período de 2018 a 2020. E interessante que eles analisaram, feitas as peneiras todas metodológicas da pesquisa, em torno de 299 acordos. Desses 299 acordos do TCU de 2018 a 2020, 60% deles analisaram ou o artigo 22 ou o artigo 28 da LINDB. Também, especialmente o 22, quando abordado, quando dá dosimetria também das sanções, da responsabilidade pessoal dos agentes públicos. E algo curioso, por exemplo, que nós já vamos falar mais, que vem a discussão agora, é que o artigo 28, por exemplo, que diz que o gestor só será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro, em 84% dos casos que usado o artigo 28 foi para condenar. Vejam só, aquele dispositivo que nós esperávamos pudesse salvar o gestor, pudesse fazer com que os órgãos de controle calçassem os chinelos, as sandálias do gestor público. Em verdade, quando utilizado, é para dizer que há o erro grosseiro. Esse vai ser um problema, que nós vamos ter, por exemplo, a nova lei de licitações na 14.230. Agora, tudo vai querer virar dolo específico, até porque o dolo específico incide com clareza, em face do artigo 11, parágrafo 1º e parágrafo 2º da lei 14.230, agora se exige para todos os tipos de improbidade benefício para si, para outrem ou para a entidade. Não tem o que dizer, está escrito na lei, né? E tudo vai agora virar dolo específico, não tenho dúvida disso. Uma outra questão interessante que essa pesquisa revela é que o TCU tem se esforçado para fixar. Obviamente, eu quero elogiar o TCU, ao mesmo tempo que a pesquisa faz críticas, e é bonito isso, é muito bonito que os órgãos de controle estejam sobre a crítica de todos nós. A gente tem uma postura, até por exercício dos procuradores, da advocacia pública de um modo geral, a gente sempre tem muita cautela nesse exercício de crítica, até em face da posição que estamos de jurisdicionados, né? De algum modo, sejam jurisdicionados de contas ou jurisdicionados da jurisdição una do judiciário. Mas o fato é que, a despeito de nós termos esta cautela, é importantíssimo que instituições sejam analisadas por pesquisas. Nós precisamos, por exemplo, saber, só para dar um exemplo fora um pouco da questão aqui do direito penal, por exemplo,
Quantos HCs, habeas corpus, são concedidos por uma determinada turma de um tribunal de justiça? E quantos não são? Botar isso em percentuais, em números. Isso será revelador? Absolutamente revelador. Então, a transparência desses dados nos permite fazer a crítica e o diálogo. E por isso que eu aqui quero fazer também meus elogios à TCU, porque o TCU tem tido uma preocupação em querer, na visão dele, ainda que eu não concorde de todo, em querer dizer o que ele tem entendido por erro grosseiro, o que ele tem entendido por consequências, como ele tem aplicado o 20. E isso é importante, porque é isso que vai proporcionar esse diálogo, né? Mas qual é... Então, veja, uma consequência importante, já que estamos agora a falar um pouquinho do 28, primeira consequência que normalmente é usada para condenar, não para absolver. Segunda consequência que a pesquisa revelou é que o TCU tem se esforçado para fixar de um modo abstrato o que é erro grosseiro. E eu digo que isso é impossível. Você, por exemplo, nessa pesquisa foi revelado lá no Acórdão 22 de 2001 que a contratação fundada em inexigibilidade de licitação sem caracterização da inviabilidade de competição é erro grosseiro. Tá, em tese, tudo bem, mas vamos entender o que aconteceu concretamente. Eu não posso pegar algo temático, abstrato. Por exemplo, se entendeu que é erro grosseiro, o TCU entendeu que é erro grosseiro, no Acórdão 2028 de 2020, o descumprimento sem motivação de determinação expedida pelo TCU. Depende. Eu tenho que entender o que aconteceu concretamente. Eu não posso dizer que porque que houve um descumprimento de uma determinação do TCU, que isso é necessariamente um erro grosseiro. Entendem o que eu quero dizer? Por isso que eu digo que a gente não pode fixar abstratamente uma ideia e querer aplicar isso em concreto. Se entendeu também, no Acórdão 13.053 de 2019, que o pagamento de serviços de natureza continuada sem respaldo contratual seria erro grosseiro. Pode ser, não estou a dizer que não possa ser, mas nós temos que analisar isso concretamente. Tá? Ou quando o gestor desconsidera a motivação da consultoria jurídica. Veja que a própria lei de licitações permite que o gestor possa desconsiderar o parecer, assumindo, claro, os ônus desta decisão. Enfim, então, a grande dificuldade que nós temos é essa dita jurisprudência temática. Então, esse esvaziamento, eu diria assim, da LINDB é algo bastante sensível, né? O meu colega Joel Nibo também fala muito nessa ideia, um certo esvaziamento da LINDB. Veja, aqui eu vou mencionar só agora pontualmente alguns artigos da LINDB e o TCU, né? Alguns aspectos, até acho que nem coincidentes, por incrível que pareça, a exposição da doutora Marcela não me obstaculizou em absolutamente nada, porque o tema ele é tão rico que ele permite muitos olhares, né? Muitas abordagens. Mas, por exemplo, nessa pesquisa, e aqui foi um ponto que a doutora Marcela trouxe, com relação ao artigo 20, foi possível verificar que em 40 decisões que analisaram o artigo 20, 9 o tribunal entendeu, em 9 casos dos 40, o tribunal entendeu que o artigo 20 não se aplicava ao caso concreto. Em 16 casos dos 40 analisados, houve uma tentativa de ponderar essas consequências práticas. Em 15 casos, o próprio artigo 20 acabou sendo confundido com o artigo 22, de forma genérica, né? Então, a pesquisa revela esses aspectos. Inclusive, a pesquisa até, quanto ao artigo 20, revela um aspecto positivo do TCU quanto à aplicação do 20, posto que gerou, a pesquisa revela, a edição da resolução TCU 315 de 2020, que, portanto, para tentar, de algum modo, nós melhor conceituarmos esta ideia de consequências, né, do artigo 20. Já no artigo 22 da LINDB, que são aqueles obstáculos e dificuldades reais do gestor, lembram? Lá no artigo 22, há uma série de decisões do TCU. Por exemplo, só cito aqui en passant, no Acórdão 70 de 2020, entendeu que a conduta do pregoeiro, que havia conduzido a licitação em empresa estatal, entendeu que a contagem irregular do prazo de impugnação ao edital, o pregoeiro contou errado, não justificaria a imposição de multa.
né? Uma das situações mais raras em que se entendeu e não se apenar, né? Mas, de toda sorte, o que a pesquisa revelou é que o artigo 22, parágrafo 2º da Lindley, que trata especialmente da dosimetria das sanções, ele tem sido um desafio para o TCU. As decisões, em geral, não são de todo coerentes, variam muito, e os resultados são absolutamente, assim, distintos, né? Ou seja, fica uma coisa um pouco mais à la carte, a critério de cada um dos ministros do TCU a aplicação, né? E, para nós irmos para a parte final aqui de minha exposição, falta nós falarmos... aliás, um ponto que eu quero também dizer que é muito interessante sobre o consequencialismo e eu não falei, que é a ideia do hindsight bias. Hindsight bias no direito norte-americano quer dizer viés retrospectivo. Ou seja, quando um órgão de controle, qualquer que seja ele, judiciário, como controle externo, Tribunal de Contas, atuação do MP, quando ele analisa uma decisão, gente, a decisão já aconteceu. A decisão já aconteceu. Ou seja, eu sempre analiso uma decisão, o órgão de controle, quando ele analisa uma decisão, de regra, embora possa ter um controle simultâneo, concomitante, mas de regra ele analisa retrospectivamente. Ora, retrospectivamente é muito fácil analisar qualquer coisa, porque já aconteceu. Você vai dizer assim, não, mas era óbvio que ia acontecer isso aqui. Por que você não fez isso? Ora, mas aí é fácil, já aconteceu. O problema é você voltar no tempo, com a cabeça do decisor, no momento da tomada da decisão, se isso fosse possível, né? Não é, nunca será. Não podemos viajar no tempo ainda. E por isso a motivação, para pelo menos naquele tempo e espaço, o gestor poder dizer por quais razões está a tomar aquela decisão. Então, esse viés retrospectivo, esse chamado hindsight bias no direito norte-americano, ele é muito complicado, porque é muito fácil eu analisar e criticar alguma coisa que já aconteceu, porque eu já sei o que aconteceu. Quando eu não sei, é outra história. Quando eu não sei o que vai acontecer, é outra história. Para um ponto ainda que eu gostaria muito de falar a vocês, ainda sobre esse tema, por exemplo, do erro grosseiro, que tem, sem dúvida, um viés consequencialista, porque a partir do momento em que eu amplio esta categoria, qual é a consequência? Qual é o viés consequencialista disso para a gestão pública? O que o doutor Alessandro há pouco falava, o apagão das canetas, é a paralisia decisória, é o temor em decidir, esse fenômeno que nós estamos hoje a ver com mais vagar, né? E o tema do erro grosseiro, por exemplo, foi conceituado no Acórdão 2391 do TCU, pelo querido ministro Benjamin Zimler, como o erro grosseiro foi conceituado por ele nesse Acórdão 2391 de 2018, como aquele que pode ser percebido como uma pessoa com diligência abaixo do normal. Ou seja, que seria evitado com um nível de atenção aquém do ordinário. Portanto, disse o ministro que é uma grave inobservância de um dever de cuidado, portanto, uma culpa grave, né? É isso que disse o ministro. E, além disso, trouxe o ministro também a ideia de homem médio, né? Ou, melhor dizendo, administrador médio, que muitos brincam que o administrador médio é aquele de 1,70 m, mas, em verdade, é difícil nós falarmos num administrador médio. Por quê? Porque ele não existe. Aliás, esse conceito de homem médio é um conceito do século XIX. O bônus pater família, aquilo que se espera de um bom homem de família e tal. Esse é um conceito. Eu sempre digo que não há o homem médio, há o homem circunstancial. E não há administrador médio, há administrador circunstancial. É o homem e as suas circunstâncias, num certo sentido, parafraseando Ortega y Gasset. Então, nós temos que ver por que, naquele caso concreto, e só naquele caso concreto, a decisão foi tomada desta maneira. Então, é muito difícil a gente querer fazer um juízo hipotético daquilo que seria esperável de alguém, sem analisar concretamente por que houve aquela decisão daquela maneira e com aquele grau de consequencialismo.
Então, embora louvável a tentativa do TCU de querer definir o que é erro grosseiro, mas vejam que está trabalhando com categorias temáticas, em boa parte, e, por vezes, trabalhando com um administrador médio abstrato, no geral, me parece, salvo o melhor juízo. E, além disso, vejam só que interessante, gente, o artigo 28 da LINDB, que fala que a responsabilidade só será em caso de dolo ou erro grosseiro, que muitos equivalem à ideia de culpa grave, né? Só está sendo aplicada pelo TCU para multas, ou seja, em multa eles têm aplicado se vai ou não incidir o 28, se vai ou não o dolo ou erro grosseiro ensejar ou não a multa. Mas para o dano ao erário, eles não têm considerado o artigo 28. Ora, com toda a vênia, mas isto me parece um grave equívoco. O artigo 28 não faz distinção alguma se esta responsabilização do gestor ela é por dano ou ela é sanção, multa. Não há essa distinção. Bom, mas qual é o argumento trazido pelos órgãos de controle e que o Supremo ainda vai se debruçar, posto que a LINDB ainda será analisada. Analisou-se a MP 966 pelo Supremo, mas a LINDB ainda pende de análise a ADI, que vai discutir a constitucionalidade da LINDB. A questão toda é saber se o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, autorizaria essa limitação. Porque nós sabemos lá que diz que quando houver um dano por ação ou omissão, o agente público que tiver dado causa a esse dano responderá regressivamente, né? Então, é isso que está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Só que fala dolo ou culpa no artigo 37. Não diz nem que tipo de dolo, se é geral, se é específico. Não diz nem que tipo de culpa, se é leve, se é levíssima, se é grave. Então, muitos estão a dizer, peraí, mas se a Constituição nada disse, não pode agora a lei infraconstitucional querer dizer. Com toda a vênia, obviamente, a quem pensa diferente, mas penso que não se aplica este raciocínio. Não se aplica este raciocínio. Primeiro, o Constituinte ele não é um técnico, ele não coube o artigo 37, parágrafo 6º, levar a sério essa discussão se é possível fazer gradação ou não de culpa por norma infraconstitucional. Isso não foi objeto sequer das preocupações do Constituinte. E é óbvio que a lei, no meu modo de ver, né, com todo respeito a quem pensa diferentemente, que a lei infraconstitucional pode sim fazer esta gradação. Aliás, sempre fez e nunca ninguém disse um ai. Vejam só que é muito interessante que a magistratura, artigo 143 do CPC e artigo 49 da LOMAN, só respondem em casos de dolo ou fraude. Não tem nem culpa. E nunca ninguém disse que era inconstitucional, isso que vem de décadas. Imagina, LOMAN, muito antes, tá no novo CPC também. O Ministério Público também não responde nem por culpa na sua exercício da sua função típica. O artigo 1881 diz que é só em dolo ou fraude. Também, infelizmente, todos os valorosos integrantes da advocacia pública aqui presentes, a despeito da lei de licitações ter sido vetada nesse ponto, mas permanece, obviamente, o artigo 184 do CPC para os procuradores, em que eles só respondem por dolo ou fraude. Assim como a defensoria. Então, nunca houve nenhum problema em norma infraconstitucional fazer uma gradação. Mas, quando o pobre do gestor público é dado a ele, é mantido culpa, não foi tirado culpa, não, só se diz que essas decisões e opiniões técnicas só poderão ser responsabilizadas em caso de dolo ou erro grosseiro, aí não pode. Aí é inconstitucional. Com toda a vênia, não é. Meu tempo acaba de apitar aqui. Seriam estas as breves considerações que eu gostaria de fazer a todos vocês, a todas vocês, essas provocações, porque é um tema realmente fascinante, instigante, e agradeço uma vez mais a honrosa oportunidade de estar aqui para esse debate. Obrigado. Quero agradecer a exposição do professor. Antes de agradecer mais, eu
Preciso saudar os colegas que estão aqui no site, doutora Luciana Matos, da PGM Guarapari, doutor Juliano Campos, da PGM Luiz Correia. Professor, como o senhor falou, muito instigante o tema e as realizações que a gente pode fazer pensando nesse tema, né? Os raciocínios que vão surgindo quando a gente vai pensando nesse tema. Eu destaquei uma fala do professor aqui. A partir do advento da LINDB, tivemos o espraiamento do consequencialismo sobre as outras normas, né? Então, a gente poderia dizer que a LINDB traz um diálogo com a realidade, uma expressão bastante feliz, um direito administrativo de carne e osso, né, para tentar suplantar ou ficar em contraposição ao direito administrativo do medo que o professor expõe com tanta maestria no seu livro, que é um best-seller já, né? Eu queria, antes de encerrar propriamente dito, professor, eu queria fazer uma provocação, no bom sentido, acerca do surgimento do contexto da LINDB, né? A LINDB foi aprovada em abril de 2018. Na época, estávamos numa atuação na diretoria de Relações Institucionais e com esse interface da diretoria a gente via um movimento dos órgãos de controle, como o professor pontuou, sugerindo que a LINDB seria um arrumadinho de advogados para fugir ao controle dos órgãos de controle, né? Então, eu queria, apesar do professor ter tratado, eu queria tentar abordar de uma forma mais clara se realmente o advento da LINDB ou enfraquecer os órgãos de controle, se havia um exagero por parte dos órgãos de controle. Eu digo isso até baseado na nossa realidade de procuradores municipais. Vez por outra, nós somos surpreendidos. Eu fui surpreendido agora em minha base, vamos dizer assim, em meu município, com condenações pesadas de ex-secretários, de ex-gestores, e tem todo aquele estardalhaço midiático, e carro de rádio, carro de mídia impressa e blogs nas portas dos gestores, e muitas vezes não se sabe o que é que está acontecendo, a decisão é uma decisão genérica, e a gente tem a gente vive um momento conturbado em termos de administração pública, tanto para o gestor público, como o senhor bem colocou, como muitas vezes para o próprio advogado público, né? Acredito que todo mundo sabe de algum caso de um advogado que foi interpelado por um parecer. Então, apesar de ter uma jurisprudência que nos protege, mas no popular, como se diz, o fato é gerado, a sua imagem é maculada. Como é que vai resolver isso depois, né? Sai num site desse, em qualquer blog, qualquer insinuação acerca da atuação de um procurador, e depois como é que fica a imagem desse procurador perante a sociedade? Eu gostaria de perguntar a opinião do professor nesse tema, até porque vi falas muito contundentes em seu livro. Pois não, agradeço a provocação, que também espero que os nossos colegas também possam, quero ouvi-los, mas sem dúvida, professor Alessandro, é um tema hoje que requer a nossa reflexão. Como eu disse há pouco, nós tivemos uma história, a questão da LINDB ela foi realmente emblemática. A coisa adquiriu até um debate midiático, assim, né? Uma coisa rara no direito, né? Porque o direito, salvo essas grandes questões do Supremo, que aí a mídia dá uma cobertura e tal, mas, em geral, aprovações de projetos de lei da administração pública, nem sempre, de temas relativamente à administração pública, nem sempre tem, assim, uma vocalização. Veja a lei de licitações, por exemplo, nem de longe mereceu a atenção da mídia como mereceu a lei 13.655, em termos midiáticos, a 13.655 foi muito mais, teve muito mais impacto midiático do que a lei de licitações, sem dúvida nenhuma. E aí se veio com esta ideia de que, como falou-se, era algo feito para proteção, para defesa, mas veja só que interessante, eu quero lembrar aqui, doutor Alessandro, um ponto curioso, quando o ministro Luiz Roberto Barroso
julgou, né, era o relator da MP 966, que perdeu a eficácia no final das contas, que eram aquelas medidas para combate à Covid-19, né, e que trouxe vários dispositivos da LINDB também. Eu tenho uma frase do ministro Barroso que eu acho que foi muito feliz. Ele disse, olha, aspas, nós precisamos de, abro aspas, proteção decisória, fecho aspas. Eu acho que esse é um ponto para o qual o parlamento brasileiro finalmente acordou depois de um sono profundo de décadas. O parlamento brasileiro, eu digo que merece um estudo de caso. Tudo que ele pode fazer de lei para se explodir, ele faz. Então, por exemplo, a Lei Ficha Limpa, que é uma lei inconvencional, inconstitucional, tudo bem que o Supremo disse que é constitucional pela DC 2930, mas é uma lei inconvencional porque que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, e lá só condenação criminal leva à inelegibilidade, só criminal, mais nada, e o Brasil assinou isso. Isso está acima, e a Convenção está acima de todas as demais leis, inclusive acima da Lei Ficha Limpa. Mas a gente não leva a sério isso no Brasil. A maioria das hipóteses de inelegibilidade que estão lá são hipóteses de condenações administrativas. Né? O sujeito que é demitido do serviço público é inelegível, mesmo que ele tenha faltado por 30 dias, está inelegível, que é um absurdo. O sujeito que não paga anuidade está inelegível. Então, veja, o parlamento sempre que é para aprovar alguma coisa, para se explodir, ele aprovou. Então, ele aprovou a Ficha Limpa em 2010, né? Veio a Lei Anticorrupção Empresarial, que foi um fato importante, a Lei Anticorrupção, não estou dizendo que não seja, embora a ideia de responsabilização objetiva eu acho um tanto quanto complexa, mas o parlamento brasileiro aprovou. Nós tivemos aumento de penas na lei de licitação, não esqueçamos que agora os crimes de licitação, que começam lá no 337E em diante do Código Penal, houve aumento exponencial de penas. O parlamento aprova. E aí, quando disseram que estavam mexendo na lei de improbidade, eu só pensei, Jesus, vai ser um terror. De novo, o parlamento brasileiro vai querer se explodir, né? Porque é o que ele sabe de fazer melhor quando edita uma norma. Não sabe proteger o gestor, não sabe proteger-se, não sabe dar serenidade na condução da coisa pública. Mas, para nossa surpresa, é isso que a 14.230 trouxe um equilíbrio, talvez até em demasia, em alguns aspectos, vamos ser sinceros, que foi surpreendente para mim, absolutamente contrariou toda a história do parlamento brasileiro. Então, só para fechar meu ponto, queria ouvir os demais colegas, eu diria que nós temos hoje digamos, esta tensão, né, natural, mas que finalmente nós tivemos algum tipo de correta, eu diria corretíssima, insurgência do parlamento brasileiro. Ok, obrigado, professor Rodrigo. Eu vou encerrar o painel. Gostaria de agradecer o doutor Luiz Felipe, a doutora Marcela, o professor Rodrigo Valgas, dizer da grande satisfação de encontrá-los ainda aqui virtualmente. Agradecer também a organização do evento, na pessoa do presidente Gustavo Machado, procurador do município de Recife, a vice-presidente Lilian, procuradora de Salvador, doutora Thaisa e doutor Tiago, diretores de eventos científicos da NPM, e convidar o associado a continuar acompanhando a programação do nosso Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais, que tem sido feito com bastante empenho e com bastante carinho para todo mundo. Reitero o agradecimento a todos, faculto a palavra para uma despedida final. E muito obrigado. Gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui e parabenizar os palestrantes pelas suas exposições. Um grande abraço, boa tarde, e bom dia, aliás, ainda, e bom trabalho a todos. Bom, também gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse painel. Eu aprendi muito com a palestra aqui dos dois colegas que compuseram esse painel aqui junto comigo. Fiquei muito honrada de participar. E também quero agradecer a organização do evento, a oportunidade de participar. E desejo excelentes trabalhos aí ao longo do dia. Obrigada.
E as minhas palavras finais, né, é cumprimentar esses queridos colegas de painel. Eu também aprendi demais, tenho certeza. Acho que foi uma manhã muito proveitosa para todos nós, né? Então, meus agradecimentos uma vez mais ao doutor Tiago Viola, à doutora Thais, a toda a NPM, ao doutor Alessandro pela condução. Uma alegria estar aqui com o doutor Luiz Felipe Sampaio, doutora Marcela Almeida Barbosa. Um prazer mesmo e que bom esse momento de nos encontrarmos, né? Foi um grande prazer mesmo. Obrigado, meus caros. Então, declaro encerrados os trabalhos, um bom final de dia a todos e continuamos na programação do Congresso.